Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou responsável aqui pela gestão do Trio Ribeirão e hoje a gente vai para mais um episódio do TrioCast. Então, se você não se inscreveu, vai lá no YouTube, se inscreva. Tem muitas informações relevantes para você conhecer um pouquinho de quem está aqui no Trio Ribeirão. Você vai adorar, combinado? E hoje a doutora Nayara vai contar detalhes sobre o segmento dela da pediatria. Então, doutora Nayara, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, com o pessoal sobre a pediatria e pneumologia infantil, que é o meu Isso, segmento. olha, pneumologia, né? Então, é um assunto que hoje realmente está em alta também, né, doutora? Sim. Mas antes, a gente quer conhecer um pouquinho de onde vem a doutora Nayara, como que você entrou nesse segmento, né, no ramo da medicina. Pode ficar à vontade, o microfone é seu. Tá joia. Então, eu sou a Nayara Garcia, tenho 31 anos, sou mineira de Piuí, então uma cidadezinha do interior, e eu sempre quis fazer medicina, mas a pediatria surgiu na minha vida a partir dos estágios. Então, no terceiro ano da faculdade, eu me interessei muito pela área, comecei a fazer alguns trabalhos voluntários, e assim, sempre tive muita afinidade com os professores também de pediatria. E sempre estava ali participando do Dia das Crianças, fazendo projetos sociais e decidi, vou fazer pediatria assim que eu me formar. Então, eu formei em 2016 e em 2017 eu passei na residência aqui em Ribeirão Preto. Fiz 2 anos de pediatria. Mas durante a residência tinha muitos casos interessantes, muitas pneumonias complicadas e começou a me chamar a atenção, né? Porque as doenças respiratórias são muito prevalentes na infância. Muita admiração eu tinha pelos meus chefes, que eram também pneumologistas, e foi aí que eu decidi passar para uma segunda subespecialidade, que é a pneumologia infantil. Então eu fiz 2 anos lá no HC, e depois desses 2 anos, aliás, durante ainda a graduação, no final da pneumologia, eu resolvi abrir o consultório aqui no Trio. Então, foi meu primeiro consultório aqui no Trio Ribeirão. Olha que delícia, então a sua primeira escolha já veio direto aqui para o Trio. Sim, eu sempre achei que era um local muito privilegiado, gostava do espaço, das recepcionistas, enfim, eu achei que aqui ia ser o local ideal para começar. Eu costumo dizer que também quando eu abri empresa no ramo da gestão, Nayara, ele também foi meu bebê, o Trio foi meu bebê, Foi. porque eu investi meu dinheiro pro Trio Home, né, aqui no complexo, Uhum. e eu só tinha interesse em ter um apartamento aqui por causa da comodidade, né, tá na Presidente Vargas. E no lançamento do empreendimento teve alguns problemas no lançamento como ia ser gerido o trio, né? Que tinha alguns problemas para construir. E eu falava, gente, eu preciso entender isso melhor, né? Eu venho do ramo de banco, né? Eu vim do Santander. Eu falei, bom, eu preciso fazer com que esse negócio seja rentável. Investir todo o meu dinheiro no trio, então eu preciso fazer com que dê certo. E eu assumi como subsíndica aqui no Trio Home. Em menos de 6 meses, a síndica falou, não... eu sou aposentada, não quero, né? Amo a Maria do Carmo, né? Que ficou como síndica na época. E ela falou: não, deixa pra Márcia tocar, porque ela tem mais disponibilidade de tempo, ela é mais nova, deixa ela gastar energia. E eu comecei aqui, na verdade, só como síndica condômina, né? E não era profissional. E conforme eu fui tendo dificuldades aqui dentro, né? De fazer a integração, de legalizar ele ponto, né? A integração dos subsolos, fazer com que o sistema de segurança privilegiasse quem tivesse aqui, né? Eu falei, olha, por que não abrir uma empresa do ramo, né, de síndico profissional e fazer a gestão que eu sei fazer muito bem, né? Uhum. E aí, na época, meu marido falou, você já tá no meio, né? Por que não?
E eu abri realmente, acabei me tornando referência em empreendimento misto, justamente por causa da complexidade do trio. Porque Olha. o modelo de negócio aqui do trio, a Nayara, ele foi uma réplica do Brascan de São Paulo, só que essa integração aqui não foi tão simples em Ribeirão Preto, né? Então, Que e a interessante. gente teve que aprender tudo no detalhe. Depois eu acabei lançando o Complexo Civitas, depois eu lancei o empreendimento lá do Vila Boim, que era o Hotel Transamérica. E aí o pessoal da Multiplan me chamou para cuidar do centro profissional Ribeirão Shopping. E aí na pandemia, você falou que teve coragem, né, de abrir o seu negócio na pandemia. Na pandemia foi o contrário. Foi a época que mais a minha empresa cresceu. Olha. Porque o pessoal começou dentro de casa, a ter muita dificuldade, né? Porque não era profissional a gestão, porque tinha muita coisas que precisava seguir regras e protocolos em questão de segurança. Sim. E aí o pessoal meio que surtou nas casas e aí começou a chamar, né, a Mafra para gerir esses empreendimentos, por causa da segurança, por causa da profissionalização. Então, nossa empresa também cresceu muito justamente por causa da necessidade da pandemia, né? Que E você foi o interessante. contrário, né? Você falou que você teve coragem de abrir na pandemia. E conta como foi essa coragem, doutora? Então, eu sempre tive um sonho, né, de ter o meu consultório próprio, mas a gente estava vivendo na pandemia. E aí, como que eu iria abrir um consultório nesse cenário, que as pessoas estavam com bastante medo, receio de sair de casa, e ao mesmo tempo, nessa área de pneumologia, precisava do atendimento também. Então, o que eu pensei? Criar um modelo de consultório que fosse diferente, atendendo um paciente por hora. Então, sem aquelas salas de espera demoradas, com muita gente. E aí, a gente construiu a nossa clínica nesse modelo. Nós aproveitamos todo o espaço da sala. Então, assim, as pessoas vinham com um horário agendado. Então, ela não tinha praticamente nenhum contato. Já chegava, já subia, já era atendido. Dava tempo da gente higienizar toda a sala antes de atender o próximo paciente. E o modelo que a gente fez, eu acredito que foi um dos primeiros aqui em Ribeirão, que é de um consultório bem lúdico, né? Então, a gente aproveitou o espaço, a criança não se sente num ambiente médico, ela sente como se fosse um parque de diversões. A gente colocou uma maca que tem um escorregador, uma cozinha planejada, tudo em miniatura. Agora eu entendi, porque o desejo rápido de subir para sua sala, né? Ó. Então, assim, as crianças ficavam lá nessa brinquedoteca que é dentro do próprio consultório. Enquanto a gente estava ali conversando com os pais, fazendo uma anamnese, entendendo, né, as queixas do paciente, a criança estava ali se divertindo no próprio ambiente e com a segurança, que isso foi muito importante. É claro que, assim, nós arriscamos quando resolvemos empreender na pandemia, mas eu vejo que isso foi muito bom, tanto para o nosso crescimento pessoal, profissional, e hoje está dando super certo. Nós temos vários profissionais também, não só eu como pediatra e pneumologista, mas a gente tem cardiologista, temos alergistas, neurologistas, que atendem também. Então, cada um atende o seu período ali no nosso consultório. E pode proporcionar esse conforto para a criança e para a mãe, né? Porque a mãe também adora quando a criança gosta de ir até o médico, né? Se sente em casa. A gente brinca assim, tem vários pacientes que pedem, falam assim, ai mãe, eu machuquei, ralei, me leva lá na doutora Nayara. Olha, e para a mãe isso não tem preço, né? Não. Eu entendo. Olha que delícia. Então, você pensou justamente no conforto da família, né? Para fazer esses atendimentos múltiplos. E Nayara, conta como está sendo essa experiência de você, dentro da clínica, ter todas essas especialidades? Está sendo muito bom, porque uma área complementa a outra. Então, se eu tenho um paciente que ele já faz segmento comigo, porque eu faço desde sala de parto, né, faço as consultas de rotina, de puericultura. Se em algum momento eu vejo que esse paciente, por exemplo, tem uma dificuldade de aprendizagem, eu já vou encaminhar para neurologista, que também atende no consultório. Se o paciente tem algum problema cardíaco, então também
a gente conversa, uma área conversa com a outra e se complementa. Então, tá tudo no mesmo espaço. A gente separou por dias, períodos diferentes, e a gente consegue discutir os casos, atender esse paciente como um todo. A gente foca não só naquela queixa do paciente, mas a gente foca nele como um todo. E essa troca de experiência é muito enriquecedora, né? Sim, com certeza. Eu falo que um ajuda o outro. Eu imagino. E na pneumologia, você tem alguma sugestão para mãe, para família? Porque normalmente acaba chegando os casos bem agressivos, né? Então, como que uma família pode começar a se preocupar e a identificar os primeiros sinais? Pela observação clínica do paciente mesmo. Então, assim, eu falo que a criança é esperado que ela tenha de 10 a 12 infecções respiratórias no ano, isso quando está no período escolar. Só que, se a criança demora mais a se recuperar, se está tendo que fazer internações com frequência, uso abusivo de antibióticos, então, eu acho que a mãe tem que acender um alerta aí e pensar, acho que está na hora de procurar um especialista, porque só o pediatra geral pode ser que não esteja dando conta, né? Então, ficar de olho nesses sinais. Se a criança se cansa com facilidade, está brincando, tem que parar porque começa ou a tossir, ou fica com falta de ar mesmo. Então, são sinais que a gente deve estar atento, né? Entendi. E tô sabendo que agora você é mãe recente, né? Então, conta um pouquinho dessa sua história de você acabou abrindo a clínica na pandemia e agora você é mãe recente. Como tá todas essas emoções aí? Sim, o Paulo tá um pouco complicado de equilibrar os pratinhos, né? Às vezes as pessoas falam, mas por você ser pediatra é um pouco mais fácil. Eu falo, Nem sempre. Nem sempre, né? Tem algumas coisas que a gente já tem o conhecimento, mas você aplicar na prática é totalmente diferente e a gente se cobra mais. Imagina. Então eu fico muito atenta, cobro muito da Maria Luísa, ela tá com 3 meses, e aí eu fico assim, querendo puxar o pé dela mesmo, porque aquela filha de pediatra tem que dar o exemplo, né? E graças a Deus, assim, eu tô conseguindo conciliar a maternidade com o trabalho. É claro que eu tive que diminuir um pouco, Sim. né? Mas pela facilidade aqui no trio com relação aos horários também, eu tô marcando os pacientes de uma forma mais espaçada, que assim eu tô conseguindo amamentar. Então, eu faço a ordenha também quando eu não estou em casa. Por exemplo, agora ela já tem o leitinho dela lá que vai ser oferecido, né? Então, a gente tá em aleitamento materno exclusivo. E tudo isso, assim, para eu não poder largar o lado pediatra profissional porque virei mãe, né? Mas assim, a gente tem que dosar, né? Porque eu também quero ficar com ela, participar do crescimento dela. Eu acho muito legal quando você falou sobre dosar esses pratos, né? Equilibrar melhor esses pratos, porque eu acredito assim, como profissional, você tem uma clínica, né? Você tem os seus pacientes, e é óbvio que você não pode deixá-los, né? Você também tem essa responsabilidade de cuidar, mas ao mesmo tempo, você tá na janela de mãe, então você também precisa se dedicar, cuidar, se envolver no processo, né? Então, se permitir ser mãe. Eu acho que, eu estava até contando nos bastidores, né, que a minha virada de chave como empresária foi realmente quando eu virei mãe, né? Eu acho que se tem um marco na minha vida foi quando eu virei mãe. Porque às vezes você fica ouvindo, né, muitas conversas, muitos julgamentos, né, e aí você acaba travando, porque você quer ser a melhor mãe, a melhor empresária, a melhor esposa, a melhor filha, a melhor amiga, e aí tem momentos que não cabe a perfeição, né, e eu acho que no meu caso, quando eu travei mesmo, eu travei justamente nesse momento, porque aí eu falei, puxa, eu não posso ser a melhor mãe, não posso ser a melhor empresária, e agora, né? Eu costumo brincar assim, eu não topo meia boca, eu prefiro ser profissional, só que quando tem um novo ser, não é tão simples assim de administrar esses pratos, né? É bem delicado essa situação, né, Nayara? Eu não sei se você chegou nesse momento que você falou, opa, agora eu sou mãe e tá tudo bem o restante, né? Eu falo que é muito difícil que
hoje com a nossa independência, né? Então, assim, eu sempre fui muito independente, amo minha profissão. E eu tinha essa necessidade de retornar logo, porque por conta da demanda também das mães. Porque quando elas pegam confiança em você, por Sim. mais que a gente tenha outros profissionais ali que são parceiros, amigos, mas a mãe quer passar pelo seu atendimento. E teve dias, assim, que eu atendi mais do que eu havia me planejado. E agora com a amamentação a gente começa até a sentir dores físicas mesmo, né? Porque tá na hora dela amamentar. Teve um momento que eu falei, ai meu Deus, E agora? estou cuidando, deixando de cuidar da minha filha para cuidar dos filhos dos outros. Então, tem, né, esses pensamentos, a gente precisa buscar um equilíbrio mesmo, mas falar assim que é algo fácil, não é. A virada de Nem chave... pra você. Não. E a virada de chave é quando a gente vira mãe mesmo. Acho que nenhuma experiência assim, na vida te prepara e te amadurece tanto quanto a maternidade. Ah, eu concordo, Nayara, porque sobe muita quantidade de amor, né? Vem um amor gigantesco que você vê aquele bebê e aí amamentar, que é uma coisa que eu também falei pra você que eu gostei muito, né? Mas as outras responsabilidades também pesam. Então eu costumo dizer assim, ó, que no momento que eu virei mãe, eu me senti que eu perdi um pouco autonomia, né? Porque eu acordava na hora que a Lívia acordava, eu ia dormir na hora que eu conseguia adequar tudo, né? Então não foi um momento fácil, mas eu avisei a família, avisei os amigos, olha, agora eu tô no momento de mãe, então eu vou revezar entre ser esposa, ser profissional e ser mãe. Ponto. Acabou, tá? Não me cobrem do resto por enquanto, até eu estabilizar esses pratos, né? E teve uma coisa também que me fez muita diferença como mulher, né? Foi que a gente combinou com os nossos familiares, olha, não opinem, não sugerem. Entendeu? Só ajuda, porque a opinião eu quero da médica, eu quero da pediatra. Então eu acho que foi uma das coisas também que nos ajudou a diminuir a culpa, porque assim, a Lívia tá com febre, não precisa achar não, deixa que eu vou ligar para minha pediatra, e nós ligávamos para a pediatra, ela fica tranquila, vai fazendo a oscilação da medicação, vai dando banho e vai acompanhando porque é um processo. Eu acho que isso acalmou bastante, sabe? Meu coração de mãe. Nossa, eu falo que essa escolha sua foi excelente. Eu tinha a impressão que por ser profissional, lidar com crianças, eu não iria ter tantos palpites. Eu sempre via isso acontecendo com as mães, percebi o sofrimento que isso causava a elas, mas eu imaginava que comigo ia ser diferente. Só que não. Assim que a Maria Luísa nasceu, aí já começaram, como ela, no início, mama livre demanda. Então, até mesmo os meus familiares falavam, será que o seu leite tá sustentando? Meu Deus, também falou isso pra você? Falou, será que a gente não toma um chazinho? E teve um fato curioso, porque eu tive muita dificuldade na amamentação. Eu sabia toda a técnica, posicionamento correto, só que a Maria Luísa tinha uma dificuldade para abrir bem a boca. Então ela abocanhava só mais ali o bico. Eu sentia muita dor. E ela, sem contar as tensões que ela tinha. Então a gente fez tratamento com fono, com osteopata. E agora eu consigo amamentar sem dor. Mas tiveram muitos palpites. E a Maria Luísa recuperou o peso do nascimento um pouco mais tarde. E as pessoas, os familiares, estavam preocupados. Eu cheguei a levar em outro profissional, pediatra, porque eu falei, gente, vou pegar uma segunda opinião. Será que eles estão certos? Porque eu falei assim, gente, eu pediatra fiquei na dúvida da minha conduta como mãe. Eu imagino. Imagina as outras mães que são leigas. Então eu acredito que isso que você fez é fundamental, é um conselho que é importante a gente dar para o pessoal. Mas demorou um pouquinho até cair a ficha, tá? Porque o que aconteceu? Começa essas conversas e aí você se põe à prova mesmo, como você citou. E a Lívia sempre foi muito pequenininha, e aí tem as 3 curvas de crescimento e de peso. A Lívia sempre foi na mínima. Só que eu sou pequenininha, só que a hora que olha pro meu marido tem 1,93 m, e aí todo mundo queria que a minha bebê fosse grande, só que ela é minha cópia, doutora. E não tinha como, entendeu? Então, no processo, a pediatra, ela falou, realmente, Márcia, respeita o perfil da sua filha, porque ela é pequenininha tão quanto você, né? E aí as pessoas querem comparar
para ela o André, que é maior, tal, enfim. E aí nós levamos em especialistas, né, para mapear essa curva de crescimento e de peso. Pagamos, acompanhamos detalhes, e aí o dia que ele comentou, né, eu esqueci o nome da especialidade, fugiu, doutora, quando tá fora do peso Endocrinologista, não? Eu acho que foi endócrino infantil. Uhum. E aí nós levamos, e aí ele falou, não, tá tudo bem, ela é saudável, ela não fica doente a todo momento, tá tudo certo, pode ficar tranquilo, mãe. Aí eu falei, não, agora já deu, já basta, não precisa mais ninguém me pilhar, eu já tenho as minhas culpas naturais, então agora eu vou seguir só o que a pediatra comenta, e foi um alívio, foi maravilhoso, até hoje, a hora que uma avó, uma tia chega, olha, você viu isso na Lívia? Já levei na doutora e tá tudo bem, ela já certificou que a Lívia tá bem. Tá tudo certo. Mas eu acredito que para você também deve ser muita atenção, né? Com a Maria Luísa, né? Isso. Com a Maria Luísa foi tudo bem o parto? Seguiu os protocolos normais ou você teve alguma insegurança? Eu tinha muito medo de como a Maria Luísa ia nascer, porque eu falava de toda forma, se fosse via vaginal ou cesariana, eu não ia poder auxiliar se caso houvesse algum problema, se ela tivesse alguma dificuldade ali para respirar na hora do nascimento. Então, assim, a todo momento fiquei muito tensa, até porque você tinha que confiar em outro profissional com a sua filha. Tinha que confiar em outro profissional, então isso é muito difícil, eu sou muito controladora. E a maternidade é isso, a gente tem que aprender que a gente não vai estar no controle de tudo. Isso para mim é uma das coisas mais difíceis, saber confiar, saber entregar. E que nem sempre a gente vai saber todas as respostas, né? Graças a Deus ela nasceu super bem, mas eu brincava que enquanto eu não escutasse o chorinho dela, eu não ia ficar tranquila. Eu imagino. E aí nasceu bem, que a gente teve essa dificuldade foi mesmo na amamentação, esse ganho do peso, você comentou aí da curva da sua filha. Ela também tá na curva mais abaixo, mas estou acompanhando, tá tudo certo, né? Como te falei, tive ajuda de uma outra amiga também, pediatra, que falou, Nayara, fica tranquila, confia, você sabe o que você tá fazendo, a gente tá com o melhor alimento do mundo, que é o leite materno, e ela tá desenvolvendo super bem. Então, foi aí que eu relaxei, deixei os palpites de lado, falei, não, realmente eu tenho que confiar em mim mesma, né? Que tava tudo certo. Que bom, é bom ter essa experiência, né? Porque a hora que chega uma paciente para você, você consegue conduzir com muita naturalidade, né? Nossa, já senti isso. Mudou totalmente a minha forma de olhar para a mãe. Eu sempre tive assim muita empatia com a criança, muita afinidade. Então eu sempre olhei muito para a criança, mas a mãe às vezes a gente acha que a mãe é um pouco mais exagerada, mais ansiosa. E eu falo, gente, é tudo igual. Nós somos assim, a gente quer. Assim. Somos imediatistas, queremos tudo para ontem, temos nossas culpas. Sim. E eu achava, pra que ter culpa com isso? Mas a gente tem. Não tem jeito. Não tem jeito, é normal, né? Esperado mesmo. E aqui em Ribeirão a gente tem um pó absurdo, né? E eu acredito que você tenha essa demanda, né? Eu até estava comentando que eu gravei um podcast com uma alergista, né? Então, que a intensidade de alergia, essa questão de pulmão aqui é muito severo nessa nossa região, né? E como é que você vê isso? Como é que você sugere? Eu sempre oriento os pais lavagem nasal. Então, desde bebê, eu faço na Maria Luísa todos os dias e, assim, todos os dias sai secreção. A gente tá com várias obras aqui em Ribeirão e a umidade do ar tá muito abaixo do esperado. Sim. Então, nesses momentos que a umidade está muito abaixo, eu falo para ligar um umidificador ali umas 2 horinhas por dia, fazer inalação só com soro. E a prática da lavagem, que a gente deve incentivar desde bebê. Desde bebê? Desde bebê. Isso ajuda muito, assim, tem alguns estudos que mostram que reduz as infecções das vias aéreas em até 30%.
Então, é um número considerável. Muitos pais ficam com receio de fazer a lavagem, ou falam, só quer fazer quando a criança está doente. Mas, assim, é uma forma de prevenção mesmo. Visto o cenário, né, que a gente mora aqui em Ribeirão Preto, cidade muito quente, umidade baixa e muita poeira. Então, é uma prática que eu sempre oriento, ensino os pais, porque ficam um pouco inseguros no início, mas depois que eles pegam a prática, eles mesmos percebem a melhora dos sintomas das crianças. E eu não posso negar, eu demorei muito para fazer essa lavagem. É porque às vezes a gente acha que vai agredir, que não tem essa necessidade, mas nada como a técnica, né? Isso, a técnica E ajuda correta. horrores. E o que você recomenda sobre a clínica? Como busca? Você tem alguma recomendação para o pessoal que está nos assistindo, Nayara? Então, a nossa clínica, ela atende desde pediatria geral, né? Então, o bebezinho tá ali para fazer as consultas de rotina, mas também temos essas outras áreas, como cardiologia, pneumologia, alergia, neurologia e até psiquiatria infantil. Ah, também psiquiatria. Então, sim, nós temos vários profissionais aqui atendendo na nossa sala. Então, se você precisa, que é um atendimento assim diferenciado, humanizado, focado não só naquela queixa do paciente, que isso é muito importante, a gente olha o paciente como um todo, são consultas assim que a gente realmente dá atenção, procura esclarecer todas as dúvidas dos pais, então a gente tem um contato muito próximo com o nosso paciente, assim, eu falo que a maior dificuldade que eu vejo dos pais é não terem acesso ao profissional, então a gente tem muitos profissionais aqui em Ribeirão Preto, mas às vezes a gente vê os pais perdidos. O que fazer na hora de uma febre? Eu preciso levar ao pronto atendimento? Então, a gente vê uma busca exagerada por consultas em pronto atendimento, onde a gente vai expor aquela criança sem a necessidade. Então, os profissionais que a gente escolheu para trabalhar aqui na nossa clínica tem todos esse perfil de fácil acesso ao paciente. Uma das coisas que me ajudou muito como mãe mesmo, e que eu super recomendo clínica, é justamente por essa facilidade. Eu acho que a Lívia tem 6 anos hoje e eu levei ela em pronto atendimento, Nayara, no máximo 3 vezes. Sim. Em 6 anos, só 3 vezes. É muito pouco, É né? muito pouco. E ajuda horrores, porque aí você evita de exposição, né? Ela já tem essa facilidade, né, de contaminação, né? A imunidade está começando a ser adquirida, Sim. né? E então, quanto menos exposição a outras doenças, melhor para a criança, né? Com certeza. Agora, e a exposição dessa criança ao mundo real? O que você recomenda, já como pediatra, né? Porque às vezes a gente tem alguns amigos que têm recém-nascido, ou então tem 6 meses, 8 meses, e aí fala, não, eu não vou em tal lugar, eu não vou em tal lugar, eu não vou em tal lugar. O que você fala sobre isso? Bom, depois da pandemia, mudou bastante, né? Os nossos conselhos, as orientações para os pais, eu sempre falo assim, tentar diminuir no início, assim, criança recém-nascida, receber o mínimo de visita possível, porque ainda não está com as vacinas, né? É um ser muito frágil. Eu falo que os primeiros 3 meses são muito críticos. Qualquer infecção que a gente pega nesse período, além de ter indicação de tratar internado, a criança está muito vulnerável. E a mãe também, né? Que a gente tem que pensar que o parto é um evento, assim, que exige muito da mãe. Então, ela ainda está se recuperando, entendendo como é que vai ser a nova dinâmica ali familiar. Então, eu acho que as visitas devem ser um pouco mais restritas até os 3 meses. E, inclusive, as saídas com os bebês também. Porque até a gente fazer as vacinas com 2 e 3 meses, eu oriento, assim, que você até pode sair, mas locais abertos, parques, clubes, tudo ao ar livre, né? Evitar shopping, supermercado, pelo menos essa é a minha orientação até os 3 meses. Depois, a gente, claro, não tem como a gente colocar o filho numa bolha, porque ele também só vai adquirir imunidade quando ele tiver o contato. Então, é muito importante, contato com animais, contato com a natureza, evitar, assim, poluição, cigarro, essas coisas. E contato com outras pessoas também é importante, também para socializar, mas fazer a prática da lavagem nasal, isso também ajuda a criança a ter menos infecções, como eu tinha falado anteriormente.
Então, acho que a partir dos 3 meses seria um momento pra gente ficar um pouco mais tranquilo. Entendi. E aí, então, quer dizer que a Maria Luísa tá chegando nesse nível. Olha só que Sim, tá delícia. chegando nesse nível. Então, assim, a gente já começou a sair um pouco mais com ela, né? A gente vai perdendo um pouco aquele medo, mas claro, se tem alguém gripado, eu não deixo chegar perto. Tá certo. Eu sempre peço, lava a mão, passa um álcool antes de pegar no bebê, que ainda é muito pequenininha, né? Precisa tomar esse certo cuidado. Precisa né? tomar certos cuidados, mas também não é colocar a criança numa bolha. Infelizmente. Eu entendo. É uma fase muito gostosa mesmo, né? Essa fase inicial, mas precisa se preocupar, né? Sim, com certeza. Nayara, e olha só, foi tão rápido que a gente já tá chegando ao fim, né? Então eu queria saber se você quer recomendar alguma coisa, se você quer pedir alguma coisa, né? Então, infelizmente, a gente já tá indo para a fase final. Bom, eu queria me colocar à disposição, né? Os pais que estiverem nos assistindo, quiserem conhecer a clínica, passar em consulta, vai ser um prazer atender vocês, né? Tanto na área de pediatria geral como de pneumologia infantil, então me coloco à disposição. E gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a minha história. É uma delícia, né? Sim. E eu acho que eu vou aproveitar a deixa e vou fazer uma pergunta pessoal, posso? Claro. Quando buscar um psiquiatra infantil? Olha, psiquiatra infantil, geralmente assim, durante as consultas com o pediatra geral, a mãe já vem com aquela queixa sobre o comportamento da criança. Nós também costumamos, como nossas consultas são mais demoradas, eu brinco que é em torno de 1 hora cada consulta, a gente já observa até a forma da criança brincar, se a criança se relaciona bem com os adultos e com outras crianças, como que é se essa criança está na escola, como que a professora relata isso para a mãe, para o pai. Então, a partir daí, quando a gente nota algum comportamento diferente do esperado, a gente já sugere, fala, olha, vamos passar com o psiquiatra, porque nem sempre o tratamento é medicamentoso. A maioria das vezes, são sessões de acompanhamento com o psiquiatra, mas a gente indica também o psicólogo infantil. Entendi. E a terapia é um ramo que vem crescendo muito. Entendi. Nessa fase, né, da infância, porque hoje as crianças estão muito estimuladas, são ansiosas, são muito cobradas, a gente fala que são mini executivos. Às vezes eles têm mais tarefas do que um adolescente, então é aula disso, aula daquilo, as escolas cobrando cada vez mais. Uma sobrecarga Uma muito sobrecarga grande, né? muito grande nas crianças, a gente tem observado isso. Então, a partir daí, com as queixas da mãe, observação, a gente indica passar com o psiquiatra. Olha só, já tô tendo uma aula aqui. Nayara, eu que gostaria de agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda tá bem puxada, porque a Maria Luísa chegou, né? Mas gratidão pela sua entrega, pelos seus comentários, as suas sugestões. Gratidão. Muito obrigada, eu que agradeço. Olha, pessoal, que delícia que foi esse podcast com a Nayara. Viu como ela também é cobrada, né, pela sociedade, mesmo sendo pediatra. Então, olha só, se você é uma mãe que ainda sente alguma culpa, assiste, detalha, comenta. Eu acho que é muito importante essa troca de experiência, né? Então, gratidão por vocês estarem aqui com a gente também, tá? Obrigada. Tchau, tchau.